Gilvão Santos Produções. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 119, verso de número 67. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver uma anestesia aí, eu vou gostar aqui na hora da cirurgia. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, hoje é um trabalho voltado ao departamento de missões. E eu sei que falar de missões para muitos pode ser fácil. Para mim, esse microfone pesa na minha mão, porque é uma responsabilidade muito grande anunciar o Evangelho de Cristo. Até porque o que sai do altar tem que trazer vida para a nave da igreja. E quando fala de missões, o meu coração às vezes fica um pouco acelerado, porque eu sou ali no Piregológica dirigente de missões. Eu sei que não é fácil, mas é muito bom falar de missões, aquele que ama e que se dedica à palavra de Deus. Nessa tarde eu orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse estar meditando nessa noite com os amados irmãos. O Senhor, Ele me direcionou ao Salmo de número 119. Para quem é leitor da Bíblia Sagrada, sabe que o Salmo de número 119 é um dos salmos maiores dentro da Bíblia Sagrada. E neste momento que eu estava estudando, eu comecei a grifar alguns versículos que falassem sobre o fundamento da palavra de Deus. Eu comecei a observar alguns versículos que estavam voltados e direcionados à palavra de Deus, porque nós entendemos que não podem fazer missões se não tiver amor pela palavra. Como que você vai fazer missões se missões é anunciar as boas novas, se missões é anunciar o Evangelho, se missões é pregar a palavra de Deus? Não tem como falar de missões se não for baseado na palavra do Senhor. E quando eu estava estudando, eu comecei aqui a grifar alguns versículos, e um dos versículos que eu grifei foi o versículo de número 9. É um dos primeiros versículos, é o versículo de número 9 neste Salmo de número 119. A Bíblia diz no versículo de número 9: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Aí o próprio Davi ele fala, observando conforme a sua palavra. Então, irmão, a única maneira que nós temos de guardar puro o nosso caminho diante de Deus é observando a palavra do Senhor. Esse versículo aqui está direcionado para o jovem. A única maneira, você jovem que está aqui nessa noite, nesse trabalho de missões, que você vai guardar puro o seu caminho em santidade, em respeito, em reverência à obra de Deus, é observando a palavra de Deus. Irmãos, aquele que observa a palavra de Deus faz tudo conforme a vontade do Senhor. O segundo versículo que eu também citei aqui, que eu deixei grifado, é o versículo de número 11: guardo no coração as tuas palavras para mim não pecar contra ti. Aonde que você tem que guardar a palavra de Deus? É no seu coração. Davi ele fala, Senhor, eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração para mim não pecar contra ti. A única maneira que nós vamos viver em santidade na presença de Deus é guardando a palavra de Deus. E guardando aonde? No coração. Davi fala, eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração. Para quê? Para mim não pecar contra ti. Para fazer missões tem que guardar a palavra de Deus. Não tem como fazer missão se não guardar a palavra do Senhor. E de que maneira que nós vamos guardar a palavra de Deus, irmãos? É vivendo aquilo que Deus
anunciar o Evangelho de uma forma simples, leia a Bíblia Sagrada. Jesus ele falou: meu povo perece por falta de conhecimento. Depois Jesus falou: olha, o meu povo erra por não examinar as Escrituras. Irmão, nós temos que examinar as Escrituras de Deus, porque é aqui que está a nossa vitória, é na palavra do Senhor. O versículo de número 16 diz assim, ó: terei prazer no teu secreto e não me esquecerei a tua palavra. Terei prazer no teu secreto e não me esquecerei da tua palavra. Então a palavra de Deus ela tem que estar guardada na tábua do nosso coração. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma o propósito de Deus para a nossa vida, que é ganhar almas para o seu reino, que é ganhar almas para o reino de Deus. Davi ele fala no versículo de número 25 do Salmo 119: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A única maneira de nós vivermos uma vida vivificada com Cristo é só por intermédio da palavra. Então, irmão, nós temos que anunciar a palavra. Tem pessoas que não têm intimidade com a palavra. Tem pessoas que querem fazer missões, mas não querem estudar a Bíblia. Tem pessoas que querem fazer missões, mas não vêm na escola dominical aprendendo a palavra. Tem pessoas que querem anunciar o Evangelho, mas não vêm buscar conhecimento da palavra. Não tem como fazer missões sem base na palavra. Não vai haver um avivamento em nossas vidas, em nosso meio, se não for por intermédio da palavra. Davi fala: Senhor, a minha alma está no pó, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Davi fala no versículo 28: a minha alma de tristeza vestes lágrima, fortalece-me segundo a tua palavra. Vocês já observaram, irmão, que o segredo da nossa vitória é estar voltado para a palavra? Mesmo assim, Deus. Se não tiver palavra, não tem almas vivificadas com Cristo. Se não tiver palavra, se você não anunciar a palavra, você nunca vai ganhar ninguém para Cristo. Quantas almas você já ganhou para Cristo esse ano? A resposta é sua. Mas se foi nenhuma, o que está faltando? Salomão falou: quem ganha uma alma, sábio é. Você sabe por que muitas vezes nós não ganhamos? Porque está nos faltando sabedoria. Mas aqui está o conhecimento. A palavra de Deus está nas suas mãos. A bússola para te dar a vitória está nas suas mãos. Nós precisamos conhecer a verdade, que é a palavra. A Bíblia diz, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se fosse o fruto do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu encontrei na Bíblia Sagrada, pastor, 5 colunas da verdade. Deus que está em Jeremias 10:10. Jesus está em João 14:6. O Espírito Santo que está lá em 1 João, pertinho de Apocalipse 4, versículo 6, que vem como forma de água. O Salmo 119 também diz: Davi falou: Senhor, tu estás perto, e toda a tua palavra é a verdade. Os mandamentos que a lei de Deus também é a verdade. Então nós precisamos pregar a verdade, precisamos pregar a palavra. No meio de tantos pregadores, Deus falou assim: filho, eu falei: Deus, é a primeira oportunidade que eu tenho de pregar no solar, no Santa Cruz. O que eu vou falar, Jesus? Deus falou assim: seja você mesmo. Porque às vezes, irmão, por a gente estar no lugar pela primeira vez, a gente pede algo a Deus que vem impactar. Só que Deus falou: seja você mesmo. Porque se o convite foi para você, é porque é você que eu quero te usar. Então eu não posso, irmão, desmascarar a palavra, não. A palavra de Deus tem que ser pregada e revelada da maneira que Ele quer. Porque foi para isso que Deus se escolheu, para fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem.
intermédio da palavra. Como que você vai saber responder alguém que está te insultando se você não tem conhecimento da Bíblia, da palavra? Como que você vai fazer missão, ganhar almas para o reino de Deus, sem conhecimento da palavra? Porque hoje em dia os cultos que tem menos pessoas é os cultos de ensinamento da palavra. E os cultos que deveriam ter mais pessoas, é os que tem menos. Escola dominical, o culto de doutrina é os que tem menos. Então as pessoas não estão querendo mais compromisso com a palavra. Tem pessoas que têm vergonha de anunciar a palavra na escola, na faculdade, aonde está? Ele tem vergonha de anunciar a palavra. Se nós tivermos vergonha de falar da maneira que Deus quer que nós falamos, nós nunca vamos ganhar uma alma para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus usa o simples. Deus quer usar o simples para confundir os que se acham grandão. É esses que Deus quer usar. E se eu voltar aqui, porque não faltar minha tempo de citar mais de 70 versículos que eu grifei, mas eu quero colocar com você nessa noite no versículo de número 67, que diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. Irmão, quem era você antes de Cristo? Quem era você antes de aceitar Jesus? Você acha que você era quem você é hoje? Bonito, belo, atraente? Quem era você antes de aceitar a Cristo? Aí Davi está dizendo: olha, antes de ser afligido, andava errado. Você andava errado antes de Cristo. Mas agora, depois que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, hoje você guarda a palavra. Palavra cheia e anda. Eu não sei se você já deu para perceber pelo sotaque, mas eu sou baiano lá no meio da roça. O José já falou um pouco aqui sobre mim. Mas antes de ser afligido, eu andava errado. Outrora, de 12 anos a 21, eu jogava capoeira na Bahia. Viciado com capoeira, nada contra quem joga. Quem quiser continuar, continue. Jesus decidiu libertar de uma hora para noite, da noite para o dia, porque era necessário. Mas antes eu andava errado. O irmão citou aqui sobre obra de macumbaria e feitiçaria. A minha mãe mexia com o espiritismo na Bahia. Antes eu andava errado. Mexia com capoeira. Joguei capoeira de 12 a 21. Parei no mundo da capoeira com um professor. Josiel sabe o quanto que eu jogava. Viciado. 24 horas jogando capoeira. Eu comia capoeira, respirava capoeira. Nada contra quem joga. Mas antes eu
capital de Minas. E ele chegou para mim e falou assim: se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. E aquele nome inferno ficou na minha mente, irmão. Quer ganhar almas para o reino de Deus? Pregue com autoridade. Não tenha medo de anunciar a Cristo. Hoje é um trabalho de missões. E para ganhar almas tem que ter coragem de anunciar o Evangelho da maneira que tem que ser anunciado. Se ele não tivesse a autoridade de Deus para pregar para mim naquele dia, até hoje eu estava envolvido ainda. E nunca ia aceitar a Cristo. Uma certa vez ele pregou para mim, eu fui para casa e fui subir na ladeira e vinha aquela voz dele na minha mente. E o nome inferno pesava no meu coração. E eu com medo de ir para o inferno. E ele começou a pregar para mim. Aonde eu ia, está o pastor José pregando. Aonde eu ia, está o pastor pregando. Eu falei: rapaz, esse cara está pregando meu pé demais, velho. O que é isso? Eu subia para casa com o birimbau e ó, aceita Cristo. Eu descia, eu ia para o centro, ó, aceita Cristo. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora aguarda a tua palavra. Uma certa vez, na quinta-feira, dentro de casa, eu falei assim: eu não sei quem é o Senhor, mas eu quero te aceitar numa quinta-feira. Eu falei: eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Josiel, fala que o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta e ainda leva para o céu. Eu quero ir para o céu. E eu falei: ele me falou que o Senhor liberta. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, mas me liberta. Com 3 dias, irmãos, o desejo de ir jogar capoeira já estava indo embora. Com uma semana eu já estava na igreja. Ele falou: você tem que fazer um trabalho, você tem que estudar, Deus quer te usar. E uma pessoa que outrora adorava Satanás, uma pessoa que outrora estava levando fogo ao delírio no axé, na música de capoeira hoje, está voltando pregando a palavra de Cristo. Porque a gente salva, a gente cura, a gente batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Quando eu aceitei a Cristo, irmão, eu falei: Jesus, eu quero transmitir o que eu estou recebendo. O que o Senhor passou para mim, eu quero entregar para os demais. Porque o que eu estou sentindo, eu nunca senti. E no domingo eu aceitei Jesus no Vila Colosca, eu levantei minhas mãos para o céu. Quando eu vi, já estava lá na frente do altar chorando. E eu falei para minha mãe: eu aceitei Jesus. Minha mãe, viciada com macumba, pegava o nome da pessoa, colocava na boca do céu. Com 7 dias a pessoa morria, magra. Enquanto o sapo estava vivo, a pessoa estava viva. Com 15 dias a pessoa morria, o sapo morreu também. O que acontece, irmão? Acontece. E eu falei: mãe, você tem que aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Ele salva, ele me salvou. Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Depois de 3 meses, quando eu estava na igreja, que eu já havia aceitado a Cristo, Cristo me batizou. Comecei a pregar para minha mãe, falar de Cristo para ela. Comecei a pregar para todos os meus irmãos. Hoje a minha família está na mão do Senhor. Hoje a minha casa serve a Deus. Eu quero finalizar com 3 minutos com um rápido testemunho, pastor, do macumbeiro, que era meu padrasto e depois se tornou meu cunhado. Entendeu aí, né? Quando ele chegou na cidade de Ibiratá e minha mãe viu ele de cá de baixo, ela falou: gente, que homem de branco bonito. Ele com o chapelão branco. Já quero finalizar, irmão, eu quero ficar rápido aqui. Mas eu preciso te falar isso. Ele chegou na rua, passou em cima da rua. Lá na rua minha mãe viu, minha mãe ficou doida. Tentou fazer uma aula para trazer ele para casa, mas ele era mais forte ainda. E aí foi ele que fez para ela. Ela se encantou por ele, se apaixonou por ele, levou esse homem para dentro de casa. Levou o macumbeiro para dentro de casa. Eu já viciado também, comecei a aprender com ele. José
com ele. E aí levou esse homem para dentro de casa, começou a fazer cultos de libertinagem, ele, com a minha mãe, com a minha tia, fazendo coisas que não agradavam os olhos de Deus. Eu não tinha autoridade para expulsar e também achava aquilo ridículo. E depois eu comecei, depois que eu aceitei a Cristo, comecei a pregar, porque eu estou finalizando aqui, quero resumir tudo passar para o doutorado. Porque faltaria tempo para falar tudo o que Jesus fez na vida dele, na vida da minha família e da irmã, da esposa dele. O que Jesus fez, irmão? Comecei a falar para minha irmã de Cristo. Minha irmã tinha 20 anos, pastor, que ninguém tinha paradeiro dela, ninguém sabia onde ela estava. Mas antes disso, ele teve caso com a minha mãe, casou com minha mãe, se juntou com ela, se tornou meu padrasto. Depois fez uma obra para minha irmã ainda era pura, perdeu a sua pureza com ele. Esse homem fez uma obra para minha irmã, José sabe disso, ele sabe como estou mentindo. Esse homem fez obra para minha irmã, largou a minha mãe, pegou a minha irmã e sumiu no mundo, ninguém sabia de mais nada onde estava. E nós começamos a falar com Deus. Depois que eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, eu quero encontrar a minha irmã. Só o Senhor sabe onde é que ela está. Eu não sei, as redes sociais agora ficam mais fácil. E depois de 21 anos, a minha irmã aparece. Com 2 filhos, casada com esse homem, conhecido no mundo da macumba, no sítio do Conde. Quem conhece o Conde aqui, depois vocês procuram lá no YouTube. Procura lá, sítio do Conde, é onde a minha irmã mora hoje. E aí ele foi, conheceu ela, levou ela para lá. Estou finalizando com o pastor. Ô Jesus. E aí levou a minha irmã para lá, para o sítio do Conde, subiu para lá, estava para lá e ninguém sabia. E de cá eu já tinha aceitado Cristo, comecei a orar para pedir para Jesus trazer minha irmã para dentro de casa. Depois nós descobrimos onde ele estava. Comecei a orar, família, todo mundo em oração, minha irmã, meus irmãos, todo mundo em oração. Ele, chefe na macumba, macumbeiro forte mesmo, forte. Só que o nosso Cristo é mais forte. Aleluia! Aleluia! E aí Jesus deu um encontro com ele, irmão. Aleluia! Eu comecei a falar de Jesus para minha irmã começou a colocar louvores dentro de casa. Ele falou: o único CD que vai tocar aqui é só do Kleber Santos, que era o meu irmão que tinha gravado o CD. Era só o CD que tocava dentro da casa dele. Deus já estava quebrando o coração. E aí ele chegou e falou assim: o único pastor também que vai entrar dentro da minha casa é só o pastor Gilvan. Eles me chamavam de pastor, me chamam de pastor. Só o pastor Gilvan que vai entrar aqui. E eu fui lá com a minha irmã, com a Bárbara. Eu fui lá no sítio do Conde com a Bárbara, irmão. Preguei para ele sentado na mesa e com medo, porque eu não tinha tanta intimidade com Cristo. Mas eu já sabia que o que estava comigo era maior do que o que estava com ele. Eu comecei a falar de Jesus para ele, irmão. O corpo dele arrepiava, falava: Jesus, não deixa esse homem ficar processo, senão vai ser difícil. Eu nunca tinha tido experiência daquela. Isso já é um pouco mais amaduro na fé, que eu estou tentando chegar onde eu quero. E aí, irmãos, minha irmã falou assim: eu quero aceitar Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero aceitar Jesus, mas eu não posso. Eu falei: por quê? Ela falou: porque o meu esposo não vai aceitar. E no casamento da minha irmã aqui, da Ingrid, irmão, reunimos toda a família Nascimento. E aí ele ficou 15 dias hospedado lá na minha casa. Eu hospedei ele lá em casa, tratei super bem, falei de Jesus. Ele falou assim: um dia eu ser crente, eu quero ser igual a você. Ele respeitou a minha casa. Minha irmã falou bem assim: no dia dos pais, há 2 anos atrás, se me fala a memória, minha irmã falou bem assim: eu vou ser crente. Minha irmã no café da manhã, tomando café em casa, falou assim: ó, eu quero ser crente. Levei ele para o culto à noite, culto dos pais. Estou tentando aqui chegar onde eu quero, não estou andando rápido. Levei ele para o culto à noite, culto dos pais à noite. E ele foi o único homem dentro do culto que era o mais velho de idade e o que tinha mais filhos, 52 filhos. 52 filhos, sabia o nome dos 52. Fiz um filho com ele em casa, ele foi falar
52 filhos. Estava com minha irmã, já tinha 4 com minha irmã. E aí nesse culto do Dia dos Pais, à noite, a minha irmã com o coração ardendo para aceitar a Cristo. Quando o culto da irmã, que ele chegou em casa, ele falou bem assim: olha, a minha esposa vai aceitar Jesus. E quando eu aceitar, Jesus vai me levar. Ele profetizou dentro da minha casa a salvação. E aí, pastor, no café da manhã, ele estava indo embora para a Bahia. Eu olhei para ele na hora que ele estava indo embora e falei assim: olha, não perca tempo, aceita a Cristo, porque ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele vai te levar para o céu. Quando ele chegou na Bahia, lá no sítio do cura, ele passou alguns dias, ele passou mal, foi para o hospital. Minha irmã começou a ter as intimidades dela com Cristo através da oração, começou a orar, Jesus começou a responder. E aí ela começou a pregar para o esposo dela, falando do Cristo que ela servia. Ela falou assim: seu Nilton, aceita Jesus, aceita o Jesus do Van, aceita o Jesus de Nete, é o nosso Cristo, irmão. E ela me deitava naquela maca, quase morrendo. Ela falou assim: se você quiser aceitar a Cristo, dá um sinal. Ele começou a piscar o olho rápido, irmão. Começou a piscar o olho muito rápido e começou a descer lágrimas dos seus olhos. E ele tentou apertar a mão da minha irmã, aceitando a Cristo. Depois de 2 dias, Jesus começou a curar ele. E eu comecei a orar para Jesus curar, para que ele pregasse essa alma. Jesus falou: não ora, porque vou eu resgatar, vou eu levar. E aí eu falei: então Jesus, leva. Jesus começou a curar ele, irmão, para mostrar que ele tem o poder da cura. Mas depois de 2 dias, Jesus levou o meu cunhado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, porque já é 9,5, pastor. A minha irmã Josimita, o meu sobrinho Josivan, a minha sobrinha Genilda, a minha sobrinha Érica, a família toda está lá no sítio do Conde. No dia que vocês quiserem ir lá tomar uma água de coco e tomar banho na praia, pode me chamar, que eu te levo lá. As portas estão abertas para me te mostrar que o que Deus faz, Ele cumpre. Hoje essa família está todos na mão do Senhor, pregando e anunciando o Evangelho. Pessoas que diziam que o meu sobrinho Josivan ia substituir o trabalho dele. Esses dias ele chegou para mim e falou assim: olha, muitos diziam que eu ia substituir o trabalho do meu pai, mas muitos vão me conhecer aqui nesse lugar como um dos maiores pastores do reino de Deus. Para finalizar, agora eu finalizo, pastor. Depois eu vou voltar aqui para completar o testemunho. Minha irmã ligou para mim e falou assim: eu preciso que você venha aqui, tem um trabalho para você fazer. Eu preciso quebrar o centro de Macumba. Comecei a orar, comecei a jejuar. Está aqui meus filhos, José está aqui, tem vídeos lá no YouTube, lá, depois vocês se inscrevem lá, de Van Santos Produções, você vai ver lá o quebrando o centro de Macumba lá, tá? Que aí você vai ver. Nós fizemos um culto no salão que era o centro de Macumba. Quebrei, tirei os 3 atabalhos que outrora eu tocava para Satanás. Comecei a tirar e falei: aqui não, Satanás, aqui você não vai ver nada. Eu profetizo que esse lugar será casa de oração. Quebrei o centro, quebrei tudo. Por uma semana eu estava de pé, por uma semana quebrando aquele salão. Tirei a roda, pintei, lavamos tudo. E à noite nós adoramos o Senhor. Tem vídeo gravado 1h42 de culto, adorando a Deus, onde era o centro de Macumba. Hoje é a casa de oração para a glória de Deus. Aleluia. E eu falei com minha irmã: se prepara, porque Deus vai te colocar aqui na direção desse trabalho. E ela falou: ou talvez Deus pode te trazer para continuar o trabalho aqui. Falei: deixa Deus usar. Né? Irmãos, eu quero ficar por aqui, já é 9h05, passou do horário. Eu estou muito alegre com Jesus, com essa oportunidade. Irmão, Jesus salva. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Ele faz tudo isso comigo. Eu não sei se você que está nos visitando aqui pela primeira vez, eu não sei se você já aceitou a Cristo, mas eu quero te fazer esse convite. Eu quero te apresentar esse Cristo, irmão, que é tão maravilhoso, ele é lindo demais. Toda a minha
Eu quero te fazer um convite, você que ainda não confessou a Cristo ainda, vem aqui na frente, não perca tempo. Da mesma maneira que Jesus me salvou, Ele quer te salvar também. Aceitar a Cristo, irmão, não é mudar de religião, é você pegar o seu carro espiritual e entregar para Jesus e dizer: Jesus, dirige. Porque quando Jesus começar a dirigir a tua vida, Ele que estará no controle, no comando. Aleluia. Vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Você que ainda não aceitou a Cristo, vem aqui, não perca tempo. Oh, Jesus é lindo demais, irmão. Ele salva, Ele me salvou. Ele me curou, Ele libertou toda a minha família. Ele quer libertar a sua também. Você não pode continuar sendo escravo de Satanás, não. Você tem que ser servo do Senhor Jesus. Eu não vou insistir, mas eu sei que Deus está tocando no seu coração. Você ouviu esse testemunho rápido. Eu precisaria tempo para contar para você o que Deus fez ali naquele lugar. Mas não perca tempo, vem aqui na frente aceitar a Cristo. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua família. A sua família não dá nada por você, mas Cristo dá tudo por você. Ele deu a sua vida ali na cruz. Eu não quero passar do horário, para me conceder até 9h05, já passei 5 minutos. Mas não perca tempo. Aceita Jesus, irmão, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. E que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando.